Nessa aula vamos trazer algumas dicas de escrita. Vamos começar a diferença de meio e meia. Meio a gente tem na língua portuguesa como advérbio, dá a ideia de um pouco. E como advérbio, ele nunca vai mudar. Então, se você disser, ela anda meio chateada, né? Nunca vai concordar com o feminino, né? Mesmo sendo chateada. Então, essa é a dica, né? Se você puder substituir por um pouco, você sempre vai colocar com o. E quando que a gente vai usar meia com a? Claro, aquela peça do vestuário, né? A meia. Ou metade, ideia de metade. Comi meia maçã, por exemplo. E aí também entra a hora, né? Almocei meio dia e meia. Por quê? Tá implícito aqui que seria meia hora, tá? Então, metade da hora, ok? Então, com o a vai dar essa ideia de metade. E com o, que nunca vai mudar, vai dar a ideia de um pouco. Como advérbio, a gente tem essa regra na língua portuguesa que não muda. E outra dica que eu dou de advérbio que não muda é o menos. Por exemplo, ela está menos cansada hoje, né? Então, a gente não vai falar menos, porque é um advérbio, tá? Então, não concorda com nada na frase. Vai modificar aí essa qualidade, essa característica de cansada, né? Outras dicas. Aqui nós temos o uso do mas sem i e com i. Para falar, a gente fala da mesma forma, né? Não há problemas, mas na escrita a gente precisa distinguir. Esse mas aqui sem i é igual a porém. Sempre quando você puder distinguir na frase e substituir por porém, você não coloca o i, tá? E esse aqui, lembra da matemática, mais, tá? Vamos aos exemplos. Estudei muito, mas, ou mais, não fui bem na prova. Como que eu vou escrever? Porém, não fui bem na prova, sem i, tá? Ele é mais inteligente que o irmão. Aí nós temos o mais de intensidade aí da matemática com i, tá? Então, a maior dificuldade é o uso aqui no sentido de porém, que às vezes a gente escreve com i, mas ele é sem, ok? Agora, outra dificuldade, saber se quando a gente pronuncia a, tem h ou não. Por exemplo, comi uma porção a mais de carne. Vai ter H? Aí você tem que pensar que o a com H é um verbo que significa existir. Se você puder trocar na frase, aí você vai usar com H. Eu comi uma porção existir mais de carne, não dá certo. Então, a mais vai ser esse azinho normal, tá? Quando que vai ser com H? No sentido de existir, tempo que já passou, né? Tempo passado. Ocorrer, às vezes, a gente dá também para usar. E dentro do tempo passado, a gente usa em frases do tipo, concluí meu curso há 2 anos, né? Então, é com H, por quê? Passado. Se eu der usar esse som a, mas no sentido de futuro, daqui a 2 anos, vamos colocar aqui, daqui a 2 anos, vou concluir meu curso. Aí já não vai ser com H, porque não é tempo passado, vai ser um A simples, tá? Então, a dica é simples, A com H, existir ou tempo que já passou, ok? E para finalizar, uma dica de escrita quando a gente for usar o seja e esteja na escrita, né? Que você seja feliz, vai dar parabéns para alguém, né? Esteja também. Não existe, dentro da norma culta,
o término com E, tá, gente? Porque às vezes a gente faz a associação, por exemplo, andar, que eu ande, né? Esse verbo permite o E, mas o ser e o estar, ele vai ser sempre com o A, ok? Então, essas eram as dicas, pensando aí nos textos que eu recebo com as maiores dificuldades de escrita. Até mais!